Por que é tão difícil a gente mudar? Por que a gente não consegue fazer as mudanças que a gente quer em nós mesmos? Por que os hábitos são difíceis de ser transformados? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Vem comigo, que são assuntos e ideias interessantes para a gente poder conduzir a nossa vida para uma melhor condição. Se você não conhece meu trabalho, não conhece o canal, uma rápida apresentação. Meu nome é Vitor, eu sou economista formado pela USP, me curei de câncer no ano 2000 e desde então eu trabalho com terapia, yoga e meditação. Fui aluno e biógrafo do professor Hermógenes durante 10 anos. Sou professor assistente autorizado de Ashtanga Yoga por Lino Miele, um dos principais alunos de Patabi Joyce, e também sou ordenado na tradição do Zen pelo pai do Mindfulness, Thich Nhat Hanh. Mas vamos direto ao nosso tema. E eu vou usar como referência a revista Psychology Today, uma das principais revistas norte-americanas de estudo na área da psicologia. Por que é difícil mudar os hábitos? Por que a gente tem dificuldade? Um dos motivos que eles apresentam é porque nós somos motivados por emoções negativas. Ou seja, a gente só muda se algo de muito ruim acontece, se a gente tem muito medo de alguma coisa, se a gente tem verdadeiro pavor de algo acontecendo. Então, é mais ou menos quando a gente diz que a água bateu no nariz, né? E aí a gente começa a se mexer. Quando realmente algo nos incomoda demais. Esse tipo de motivação é muito tarde para as coisas acontecerem, mas a gente se acostuma com isso porque a gente não está habituado a dar direcionamento. Então, como a gente só se move pelas emoções negativas, então só quando as coisas são muito graves que a gente passa a fazer algo diferente, né? Um outro motivo que ele apresenta é o pensamento falacioso. O que é o pensamento falacioso? A gente deixa a mente divagar demais em ideias que não são muito concretas. A gente perde muito tempo com ideias que não são substanciáveis, não são realizáveis, não são palpáveis. Então a gente pensa muito sobre, como é difícil, será que vai dar certo? Eu não nasci para isso, mas eu não sei. E aí a gente começa a se perder demais em muitos pensamentos e aí não faz o que tem que fazer, não realiza o que precisa ser realizado. Esse é um dos principais motivos, então, que os hábitos continuam todos presos, te segurando numa condição que não é a melhor condição para você. A outra observação é comer o elefante inteiro. O que é isso? Quando você tem um problema, uma dificuldade, você olha para a questão como um todo. Você então acha que o desafio é muito grande. Então eu vejo isso com os alunos, por exemplo, que querem avançar demais na sua prática de yoga sem dividir em pedaços. Eu vejo, por exemplo, a pessoa que quer perder muito peso de uma vez só, e aí ela tem essa dificuldade. Eu vejo pessoas tentando resolver todos os problemas do casal numa única solução. Então isso também é a tentativa de tentar comer o elefante de uma vez. Na terapia a gente trabalha demais com essa situação, acalmando a pessoa, ensinando a ela a trabalhar em partes, né? Mas o nosso pensamento costuma olhar o elefante como um todo. Uma outra coisa que nos mantém em hábitos presos é não utilizar uma caixa de ferramentas. Ou seja, a gente pensa que o que eu sei é suficiente para resolver os meus problemas. E se eu não resolvo com o que eu sei, este problema é insolúvel. E na verdade existem caixas de ferramentas, existem estudos, existem pessoas que trabalham com isso, existem diferentes formas de usar diferentes ferramentas. Isso pode ser conversado e discutido, e isso pode ser aprendido, aprender, conversar sobre como utilizar a caixa de ferramentas para solucionar um determinado problema. Aqui a terapia, por exemplo, é um ótimo exemplo disso, né? A pessoa entra no processo terapêutico e aprende a utilizar a caixa de ferramentas. Não é que ela não conheça as ferramentas, mas ao discutir a utilização das ferramentas, ela encontra uma melhor solução para as suas questões. Outro motivo que é difícil mudar de hábito: tentar tudo de uma vez.
né? Parecido com a ideia de comer o elefante, mas aqui é quando você parte para a ação, mas você parte para a ação de maneira desordenada, você parte para a ação de maneira afoita, ansiosa, e essa ansiedade é uma das questões muito presentes no dia de hoje. Então esse é um dos motivos, até a própria ansiedade de tentar fazer tudo, resolver de uma vez, é um motivo que impede você de mudar. Veja que curioso, né? O fato de não organizar o seu plano de ação. Então você tem grande chance de fracasso na sua ação por causa disso. Outra medida que a gente aqui apresenta é não pensamos no processo. E que a mudança, a necessidade de mudar de hábito, de buscar uma nova vida, buscar uma nova intenção, ela passa por etapas, é um processo gradual, né? Então eu vejo, por exemplo, nos trabalhos que a gente faz com os alunos precisam ganhar força. Então isso é gradual. Então tem um tempo para a estrutura do corpo aprender a se fortalecer e ganhar força para fazer as posturas, para fazer a prática. Eu vejo, por exemplo, pessoas que querem fazer, por exemplo, asanas de torção. Tinha uma aluna muito específica nesse caso, e ela tem um processo dela que ela realmente precisava perder peso para poder fazer aquela torção, porque aquela barriguinha que ela tinha impedia ela de fazer o movimento. Então tinha um processo ali a ser vivido, mas não, ela não queria saber disso, eu não podia falar do problema que ela tinha, não se podia falar da questão de que o processo ia demorar, porque a pessoa não entende que é preciso viver esse processo. Eu estou querendo falar numa questão física, não é nenhum juízo de valor aqui, né? Aquele movimento precisaria da área abdominal livre, né? Para que ela fizesse, da forma como estava não dava. Então viver aquele processo. Tem outros alunos que tiveram um pouco mais de paciência e aí naquele processo, durante alguns meses, vivendo aquele processo, conseguiram realizar aquele movimento. Então, a gente não está acostumado a aguardar a vivência do processo, não pensamos na forma do processo, não temos paciência, não entendemos o que é processo. Somos uma mente muito imediatista, queremos resultado agora em forma de pílulas. Me dê esse aprendizado em forma de pílula. E isso então dificulta que essas mudanças se estabeleçam, né? A outra maneira que eu tenho aqui, que nos prejudica nas mudanças, é entender que o fracasso é aprendizado. Você vê aqui no modelo os diversos tipos de papel, né, como forma e uma ideia, né, que é implementada. Então a gente erra, a gente falha no processo, a gente comete enganos no processo, e isso é parte do aprendizado. A gente está em crescimento, a gente não usa os nossos erros, as nossas falhas ou a necessidade de melhoria daquilo que a gente está fazendo como para desistir do que tem que ser feito. A gente utiliza aquilo como processo de nos colocar à frente, de nos promover uma condição melhor. Não desista, não desista. Vá em frente. O que deu errado até agora é só mais um papelzinho de um plano que ainda não funcionou tão bem, mas que você pode melhorar, tá? Então siga em frente. O outro tipo de problema que nós temos, né? Esse é o último, o oitavo, né? São 8 que a revista Psychology Today apresenta, é você realmente assumir um compromisso. Eu realmente vou assumir isso, eu realmente vou com isso em frente, eu realmente quero chegar lá, eu realmente tenho essa meta, eu vou, e não nos primeiros desvios, não gostei do que foi falado ali, aí eu uso aquilo como uma desculpa para não realizar o projeto todo. Então, assim, as pessoas desistem muito, elas se justificam muito fácil para desistir. Elas não assumem o compromisso com todos os problemas, com todas as superações que assumir um compromisso exigem. Então esse é um dos motivos, né, o oitavo motivo de nós termos tanta dificuldade de mudar de hábitos. Espero que você reveja o vídeo para você ver, opa, peraí, aonde que eu preciso trabalhar em relação a esse meu projeto, aonde que eu posso trabalhar em relação a outro projeto. E se você gostou desse conteúdo e quer aprender com outros conteúdos transformadores que podem te ajudar a seguir em frente de maneira efetiva, com resultado, da maneira como a gente apresenta aqui, com pesquisas, com fundamentação, segue o canal, acompanha, compartilha, porque isso vai ajudar você a se transformar, a se tornar uma pessoa melhor e ajudar outras pessoas nessa mesma caminhada. Um abraço, até mais.